Fala galera da Informeto, mais um vídeo do canal e hoje eu vou falar um pouco de anos 80. Sempre prometi aqui no blog falar um pouquinho de algumas coisas dos anos 80, de filmes, de TV, e eu sempre foco muito nas resenhas de filmes e na história do rock. Então hoje eu vou falar um pouquinho de anos 80 e vou falar de um programa que fez muito sucesso nessa época, o Viva a Noite. Então bora saber mais um pouquinho? Roda a vinheta. Fala galera da Informetal, mais um vídeo do canal, aqui é o Léo Metaller e hoje eu vou falar com vocês sobre um programa que fez muito sucesso na televisão brasileira, no SBT, o Viva a Noite. Esse programa, ele começou nos anos 80, se estendeu pelos anos 90 e depois teve um revival aí em meados de 2007. Pelo longo de toda a sua história, né, teve vários apresentadores, mas o que mais se destaca com certeza é o Gugu Liberato. E em 2007, nesse revival, quem apresentou o programa foi a cantora de axé Gilmelândia, ou Guilmelândia, acho que é Gilmelândia que fala o nome dela, né? Ela que apresentou o programa em 2007. Como começou, né, o Viva a Noite, né? Em 1982, o Silvio Santos ele pediu para uma produtora argentina já famosa, já bem consagrada, chamada Nelly Raymond, para que ela criasse um programa para o sábado à noite, né? E no dia 16 de novembro de 1982 surgiu o Viva a Noite. O Viva a Noite ele surgiu da ideia de fazer um programa para o sábado à noite. E ele tinha ali uma mistura de Saturday Night Fever, né, com os mexicanos Sábado Fiebre e Hoy Quien Danza é Usted, né, que são alguns programas também da época que eram bem famosos, né? Então no começo o programa foi dividido em várias partes, né, e apresentado por Ademar Dutra, Jair Diogum e o principal deles, né, o Augusto Liberato, mais conhecido como Gugu Liberato. Depois de muitas mudanças, esse programa teve ali consolidada a apresentação do Gugu. Então o Gugu, a partir de um certo tempo, deixou as outras pessoas que acompanhavam ele e ele dominou o programa e seguiu com o programa aí por muitos e muitos anos. Para entender um pouco da história do Viva a Noite, a gente tem que dividir em 4 partes. Então eu vou começar pela primeira fase, que foi a fase inicial do programa, né? Meados de 1982, né? O logotipo do programa ele já era presente, né, no fundo do cenário. O programa tinha provas de casais, né, aqueles famosos jogos de casais, e às vezes aconteciam momentos, às vezes não, né? Quase sempre aconteciam momentos constrangedores, né? Esse programa também foi o primeiro a trazer o Menudo para o Brasil, e eles lançaram, né, o primeiro álbum dele em português. Isso em 1982, 1983 e 1984 o grupo Dominó também se apresentou aí pro Brasil. Em 1985 ele passou a ser exibido via satélite para o Brasil inteiro. Então o SBT, no canal 4, transmitia o programa para todos os estados do Brasil. O logotipo nessa época, né, ele tinha ali uma vinheta que era uma lua minguante, do lado um título amarelado com o nome do Viva a Noite e uma cena assim como se tivesse fogos de artifício no fundo. Ficou assim, foi um logo bem característico mesmo, que durou por bastante tempo. Agora a segunda fase do programa, a segunda fase ocorreu em 1986, né? Nessa fase o programa sofreu algumas modificações, passou a ter luzes coloridas, né, no fundo do cenário, tinha também um desfiladeiro, né, no meio da plateia, e as bailarinas passaram a fazer parte do programa. O que foi mais lembrado nessa época foi um sonho maluco em que o Gugu ele se propôs a atravessar um túnel de fogo e que ficou instalado bem na porta, né, da TVS, né, na época era a TVS da Vila Guilherme. E ali mesmo, cheio de várias proteções, todo paramentado ali, ele passou pelo fogo, mas ele sentiu muito mal mesmo. E é lógico, teve aquele suspense todo, né? Aquele clima de histeria que foi assim uma marca desse programa, né? Poucos programas tiveram
momentos como esse. Eu lembro de um momento também em que um rapaz atravessou segurando uma barra de metal ou de madeira, parecia um cabo de vassoura assim, só que bem grande. Ele atravessou de um prédio ao outro no centro de São Paulo sem nenhuma proteção. Então o Viva a Noite, ele realmente tinha momentos assim bem tensos. Na terceira fase, a terceira fase começa em 1988 e após uma breve conturbada passagem do Gugu pela Globo, né? Ele foi contratado pela Globo em 1987. Ele ficou pouquíssimo tempo na Globo, ele nem chegou a estrear o programa e foi recontratado pelo SBT, pelo Silvio Santos. Nessa época tinham quadros exibidos, né, no dia 7, 14 e 21 de 5 de 1989, dentro do programa Silvio Santos. No dia 27, o Viva a Noite voltou novamente para as noites de sábado. E já, assim, as tardes de domingo já não dava, assim, ficou meio descaracterizado aquele programa no meio do programa Silvio Santos, né? Então eles resolveram voltar o programa para a parte no sábado à noite. Ele tinha nova vinheta, que aparecia um planeta Terra, com o logotipo do programa, nas cores dourada, e era vista de cima, assim, pequenas casas de show com o título do programa em cartaz. Todos em torno dos prédios, né? Depois era transferida essa imagem para o palco do programa. Era muito legal essa abertura, eu gostava bastante. E nessa fase também começou algumas competições, né, entre os artistas, né? E tinha os personagens também que ficaram famosos e começaram a aparecer nessa terceira fase, que é o Bugalu, o Passarinho, a Mãozona, o Olhão, entre outros. Infelizmente, como tudo é bom, tudo que é bom acaba, né? Em 2007 teve um revival, não com o Gugu, né, com a cantora, como eu disse no começo, com a Guimelândia. O cenário era roxo, cheio de luzes, né, ali na parte onde tinha a plateia, umas paredes pretas assim. A passarela era cruzada com a parte central, tinham luzes coloridas também. Havia algumas telas no cenário, né, enfeitando ali os dois globos, né, de espelho, e que eram usados inclusive em algumas festas, né? Ele foi apresentado pela Gilmelândia e também tinha participação do cantor Supla e do Bruno Chateaubriand. O que marcou, né, o Viva a Noite foram os quadros, né? Os quadros do Viva a Noite foram lendários, né? Famosíssimos, né? Então, quais eram os quadros mais famosos, né? Um que eu gostava muito é o que é o que é. Então tinha ali uma disputa, né? O Gugu às vezes pegava um quadro e ficava desenhando e os artistas tinham que entender o que ele desenhava ali, né? Tinha o pau de sebo também, que o artista tinha que subir no pau de sebo e tocar um sininho lá, fazer completar, né, aquela tarefa. Tinha o Sonho Maluco, o Cantor Mascarado, o Rambo Brasileiro. Esse concurso era muito engraçado, né, porque foi bem na época que o filme do Rambo ganhou popularidade, passava na sessão das 10 do SBT, então tinha lá o concurso do Rambo Brasileiro. Tinha rapazes de vários lugares do Brasil, se vestiam como Rambo, faziam uma performance lá, e no final acho que um deles ganhava um prêmio. Tinha também a brincadeira da bexiga, né, que era extremamente constrangedora, principalmente para as mulheres, porque primeiro o casal apertava a bexiga na barriga. Depois o homem e a mulher sentavam numa cadeira, o outro vinha de frente para estourar a bexiga, e depois de costa. Só que às vezes eles davam umas bexigas assim, pouco cheia, né? A bexiga não tinha quase ar nenhum e ficava ali naquele sufoco para poder estourar a bexiga, que era bem engraçado. E também tinham as viagens internacionais, né? O Gugu viajou para vários lugares, então ele pegava um bloco do programa para mostrar as suas viagens internacionais. Uma das que eu lembro assim que foi muito marcante foi quando ele foi para Disney, né? Então ele mostrou ali o castelo da Cinderela, mostrou toda a parte ali onde o Mickey, o Pato Donald, né, os personagens ficavam, foi andando no parque, mostrando ali os estúdios da MGM. Foi muito legal mesmo. Como o Viva a Noite sempre foi um programa que apelou muito nessa parte sexual, né, mostrando tanto homens, né, sem camisa, com sunga, e mulheres também seminuas. Então sempre tinha algum quadro voltado para esse lado da apelação. Um que fez muito sucesso também foi o Monique e o Fio Dental. Então todo sábado tinha uma modelo diferente. Ela desfilava lá no palco do Viva a Noite com uma calcinha fio dental e cobrindo os seios. E como trilha sonora tinha a marchinha do Fio Dental, que falava: Monique, eu estou passando mal, eu vi você na praia de fio dental, tira o fio dental.
E o Gugu ficava, tira, tira, ficava falando isso. E às vezes até tocava no corpo das moças. Aí ele pegava, as mulheradas começavam a chamar ele de assanhado, e ele trazia uma senhora para comentar toda aquela situação. É um bagulho muito bizarro, totalmente impensável nos dias de hoje, né? A gente sabe, teve o Pânico aí recente, que abusou muito disso aí, mas o Viva a Noite eu acho que extrapolou todos os limites possíveis e inimagináveis. Momentos icônicos, teve vários momentos. Imagina, um programa que durou mais de 20 anos, tem muitos momentos icônicos, né? Um que eu lembro bastante é o Menudo entrando de bicicleta no programa. Teve também o Gerson Brenner passando com uma saveira em cima do fogo e ele amarrado no capô, né? Felizmente não aconteceu nada com o ator. Teve um também que o cantor Naim passou com um carro sobre uma máquina que arrancou a parte de cima do carro e ele também saiu ileso dessa situação. Teve a Sula Miranda tomando banho com um fã no palco. O Zé do Caixão, no Réveillon de 83 para 84, ele cortou as unhas no palco e aí aquele cantor Zé Ramalho cantou uma música e ele começou a chorar naquele momento todo, né? Era um desejo de um fã. O Zé do Caixão cortou a unha e enquanto ele estava se recuperando ali, estava rolando o Zé Ramalho cantando. Também teve várias fantasias sexuais dos fãs que foram realizadas no programa. Uma vez uma garota entrou no banho com os integrantes do Dominó. Também teve uma vez que uma outra pediu para lambuzar o Sérgio Malandro todinho de chantilly. E teve um rapaz que ficou só de cueca e ensaboou o corpo da Rita Cadillac, né? No chuveiro. E um outro que pegou aquela atriz, a Wilza Carla, e ficou dando tapa no bumbum dela. Então tinha de tudo, né? Agora um caso assim que foi bem crítico foi o da fã Margarete. Ela quis que o Agnaldo Timóteo entrasse num carro e em alta velocidade ele atravessasse um painel com a foto do Gerry Adriani. Ele participou, né? O que é mais impressionante, ele participou disso. O painel foi arrebentado, o carro passou, só que o Agnaldo Timóteo quebrou o nariz, teve um corte gigante no queixo e saiu todo ensanguentado do carro e foi direto para o pronto-socorro. As assistentes, né, do Gugu foram várias, né, mas as que mais se destacaram foram a Mariette Areco de Toto, a Mônica Poplawski, a Rose Miriam de Mateu, a Flor, né, a Gisele Roberta Tavares, uma das que foi, acho que a mais famosa, né, a Alessandra Scatena, que agora recentemente voltou a fazer trabalhos na televisão, e a Silvia Franceschi. Eu resolvi fazer um vídeo hoje, não vou me estender muito, né? Eu quis contar um pouco para vocês, porque tem muita gente nova que não conheceu esse programa e que vai ver invariavelmente alguns vídeos no YouTube, né? O SBT tem um canal que ele faz assim algumas recordações, passam trechos de programas antigos, então lá tem muita coisa do Viva a Noite, se vocês quiserem procurar, depois eu deixo o link aqui embaixo. Mas para quem viveu a época como eu, dá muita saudade. Programa hoje que realmente não tinha condições mais de passar hoje em dia, devido, né, ao horário, devido à censura, devido a um monte de coisa, mas era muito divertido. Teve muitos cantores, passou vários artistas pelos palcos, né, do Viva a Noite, de rock, de pop, de todos os estilos, sertanejo, samba, pagode, brega, tudo que você imaginar. Naquela época o artista ele ia mais ao programa de televisão, não é que nem hoje que eles vão fazer show e é raro você ver um artista num programa de televisão, né? Tirando o Faustão, que agora acabou, entre outros programas, é muito raro você ver o artista ou um programa com vários artistas fazendo ali apresentações. E o Viva a Noite, ele tinha em média 120 minutos, era um programa extenso, então tinha muito tempo para apresentar vários artistas. Era muito legal, dá muita saudade. Eu vi vários vídeos para poder fazer esse vídeo aqui, eu ri demais, de muita coisa engraçada, vale a pena realmente dar uma conferida. O que eu havia esquecido, a direção do programa foi do Romero Salles e Roberto Manzoni e a narração de Carlos Roberto e Marcelo Guimarães. O programa tinha duração em média de 120 minutos, né? E teve como apresentador o Ademar Dutra, Paulo Lopes, Paulo Barbosa, Jair Diogum, Gugu Liberato na primeira versão e a Gil Melândia na segunda versão. Bom, por hoje é só então. Espero que vocês tenham gostado. E se você não tá legal, vem pro The Informetal. Valeu, galera!